Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e vocês estão em nossa playlist de resolução das provas anteriores do Enem. Hoje, Enem 2019, com a referência na prova amarela, questão 109. Acompanha comigo aí a leitura. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, note que é o nosso vetor campo magnético, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Para quem acompanha as nossas videoaulas teóricas, eu demonstrei esta trajetória. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Bem, vamos para o quadro para resolver melhor e ainda tratar legal essa ideia do movimento helicoidal. Pós-leitura, gurizada, fica simples de observar o seguinte. Ele disse que ele quer que nós determinemos a massa como função da carga, do campo, do número de voltas e deste intervalo de tempo, beleza? O que nós devemos lembrar? Que o movimento é helicoidal. Se você não lembra dessas aplicações da força magnética, vou deixar um card aqui em cima, você clica e dá uma olhada na teoria, a teoria completa sobre essas aplicações. Lá eu falo e demonstro a ideia geral de um movimento helicoidal. O que a gente precisa lembrar? Na verdade, não é nem lembrar, é interpretar o texto, né? Porque ele diz para nós, ó, no eixo XY ele executa um movimento circular uniforme. E no eixo X ele caminha com velocidade constante, um movimento retilíneo e uniforme. Então nós partiremos dessas duas condições. Bem, como que nós vamos então enxergar? De maneira geral, nós entendemos que para o movimento ser circular e uniforme, a força magnética faz o papel da resultante centrípeta. É isso que acontece. Para o movimento ser circular e uniforme, a nossa força magnética faz o papel da resultante centrípeta. E no nosso MRU, aqui já é direto, né? A nossa força resultante sobre a partícula é zero, porque a velocidade sobre ela é constante. Condição de primeira lei de Newton. Isso tudo está explicado lá na nossa videoaula. Bem, como que nós então iremos pensar? Vamos usar da ideia desta igualdade de expressão juntamente da ideia deste movimento. Bem, como assim? Então a gente coloca aqui a primeira condição. A força magnética é a resultante centrípeta. Para o movimento ser helicoidal, a velocidade da partícula ela é perpendicular ao campo magnético, fazendo com que a expressão que é Q VB seno θ tenha um ângulo θ 90 graus com seno 1. A resultante centrípeta mv ao quadrado sobre r. E aí nós temos matematicamente que esta velocidade vai embora com essa, o seno de θ é 1, e manipulando essas variáveis, chegamos na expressão R mv sobre QB. Deixei em função dessa expressão, porque aqui vocês devem lembrar, algum professor seu já deve ter dito, Habib me vende um quibe, ou Habibs.
com R. Mas, de maneira geral, acredito que muitos professores devem ter passado ela neste formato para vocês. Uma outra forma de se trabalhar com essa expressão é determinar o período de rotação. Bem, essa ideia do período de rotação, a gente parte da equação de velocidade, que seria a nossa equação do MRU, né? Então, nós podemos pensar aqui o seguinte, já que a nossa velocidade ela é a distância sobre o intervalo de tempo, movimento uniforme, equação de sorvete, Deus vê tudo, delta S, delta T, enfim, tem várias formas que nós podemos pensar ela. Temos que lembrar que a distância que ele vai estar percorrendo será N voltas de 2πr, né? Por quê? Ele vai dar uma quantidade de voltas toda vez que ele percorre a circunferência. Ele anda mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, essa é a distância percorrida. E aí, o intervalo de tempo eu só vou chamar de T aqui para a nossa expressão. Então, dá para a gente pensar a nossa equação partindo daqui, ó. Bem, então a nossa velocidade fica N 2π, vou colocar aqui o T. Este R eu vou deixar sozinho, porque eu vou substituir por mv sobre QB. Olha aí como a mágica se faz. Nós vamos ter velocidade deste lado, velocidade desse. Logicamente que quando a gente corta, sobra o número 1. Aí TQB vai multiplicar 1. Então nós temos aqui, ó, que T vezes Q vezes B é igual a N 2π M. Beleza? Como ele quer a massa, vou passar todo mundo dividindo. A massa, então, vou pôr aqui na ordem QB vezes T sobre N que multiplica 2π. Esta, então, a nossa questão, que tem por alternativa a letra A. Vocês olhem aí, vocês vão ver que apenas há uma inversão entre o 2π e o N, mas está aqui, é desta forma o nosso desenvolvimento. O MCU e o MRU aplicado à nossa expressão. Bem, esse tipo de questão era uma questão que nunca apostei que caísse no Enem. De dedução de matemática, né, de jogar na fórmula e ficar deduzindo, nunca foi a cara do Enem cobrar isso, porém cobrou. Então eu peço para você focar sempre nas aulas, nas videoaulas que a gente passa para vocês, aquelas deduções, façam, porque a gente nunca sabe quando pode vir. Bem, eu vou ficando por aqui, peço para você que não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e ative os sinos de notificação. Deixe seu like se você gostou do nosso vídeo e um comentário para nos ajudar. E aguardo vocês no nosso próximo exercício. Um forte abraço e um beijo no cérebro.